A inflação segue bastante pressionada aí, né? A gente está vendo, esse acho que é o grande desafio, né? Se você olhar realmente, tem essa questão mais do núcleo que a gente estava falando, né? Os números aqui, essa perspectiva, acredito que está muito comprometida ainda, né? De uma melhora, principalmente de segurar realmente a inflação, né? Muito. Porque aí o gasto, dependendo ainda do setor, é que o varejo é muito amplo, claro, mas a gente tem que entender ali que enquanto a inflação estiver assim, muita gente vai segurar, né? Ali Sim. tenta evitar comprar o mais barato ou né, deixar de fazer uma unha toda semana ali na manicure, passar a fazer esporadicamente, né? Ou tentar contornar a situação, né? O consumidor ele pode, né, tentar repor aí os seus gastos. Tem itens que sobem mais, aí você migra para outros itens, né? Você vai se adaptando a essa situação. Agora, é muito importante a questão do fiscal, né? Que está todo mundo falando a mesma coisa, né? Fica até meio repetitivo, a gente bate muito nessa tecla, Paula, mas é o fiscal, quer dizer, dentro de onde o governo ele tem margem de manobra, dá para fazer um ajuste das contas públicas. Eu vou dar um exemplo, né? No governo Bolsonaro, o que acontecia? Muitos servidores públicos se aposentavam, o que o governo fazia? Não recontratava, ponto. Ué, não é assim no setor privado? Saiu assim. Alguém, pessoal, se vira aí, se rearranjem e vamos dar conta do trabalho. É assim, né? E a empresa sobrevive. Então é a mesma lógica, então não recontrata. Há salários, claro que tem salários necessários, que são altos, né? E é preciso. Mas há salários que são muito exagerados, há uma série de benefícios muito exagerados. Então você quer cortar esses benefícios, é difícil do ponto de vista constitucional cortar benefícios, o que você faz? Você deixa a inflação fazer o trabalho dela, não dá o reajuste no benefício, em termos reais ele cai, né? Isso é uma outra ideia. Aumentar a eficiência da distribuição do gasto com educação, né? O Brasil gasta muito com educação, mas gasta mal. Esse que é o ponto, né? A gente gasta mais que a média dos países desenvolvidos e não tem retorno na educação. Então, assim, tem como mexer nesse gasto público e torná-lo mais eficiente. Só na parte que cabe ao governo, né? Que é onde ele tem o poder discricionário, né? Que são gastos discricionários, é onde ele tem margem de manobra, que é 10% do orçamento. Agora, 90% são obrigatórios, despesas obrigatórias, que tem que executar. E é fundamental que haja uma reforma para flexibilizar esses gastos, para o governo poder mexer nesses gastos, né? Caso contrário, fica muito difícil fazer esse ajuste das contas públicas. Gani, acho que são pontos importantes, né? Acho que a gente precisa entender, né? O Estado, ele, na verdade, tem ali um papel também de ser, por um lado, indutor do crescimento, mas não acho que talvez o principal ali, né? Talvez ponto, né? Mas tem que prover esses marcos regulatórios, essas reformas, legislação setorial especificamente aí para trazer mais previsibilidade, segurança, inclusive até jurídica para setores privados, né? Acho que esse é o ponto principal, que o mercado fica atento. Vamos ter, né? Tá todo mundo aguardando esse arcabouço, mas o quanto a questão da reforma, ela acaba sendo até importante para promover, principalmente, esse crescimento, trazer essa segurança jurídica para as indústrias, né, voltarem a crescer. Né? Além de apresentar o novo arcabouço, e eu insisto num ponto, eu concordo com o Alexandre Schwartzman em relação a isso, as regras fiscais até então, até 2022, eram muito boas. Lei de responsabilidade fiscal. Basicamente, o que ela diz? Para eu ter um gasto, eu preciso prover uma fonte permanente de receita. Para abrir um gasto permanente, tem que ter uma fonte permanente de receita. Banco público não pode financiar o governo. Isso é a lei de responsabilidade fiscal. Regra de ouro. Não posso emitir dívida, é um freio para emissão de dívida, para pagar funcionário público, juros da dívida, para pagar despesas correntes de uma maneira geral. Não posso, tá? Manutenção da máquina pública. Só posso emitir dívida para realizar investimento ou amortizar a dívida. Regra de ouro. Terceiro, meta de superávit primário. Tem que cumprir a meta de superávit primário, caso contrário é crime de responsabilidade fiscal. Quarto, regra do teto de gasto. Não posso gastar mais que a inflação do ano anterior. Inflação acumulada do ano anterior, certo? Então, se eu gastei 1 trilhão e a inflação foi 10%, só posso gastar 1 trilhão e 100 bi. Não posso gastar mais que isso no outro ano. Tá aí. As regras são muito boas, se cumpridas.
O problema do Brasil é que essas regras são contornadas o tempo inteiro. É o jeitinho, né? E vamos ser justos até falar que no governo passado também. Porque o teto de gastos também não foi cumprido e foi empurrado para cima. É estrutural. Então, assim, o tempo inteiro quebra-se a regra. E talvez seja um reflexo da sociedade brasileira, onde há um jeitinho para tudo, há uma quebra de regra para tudo. Então, essas regras, elas devem ser cumpridas. Porque não adianta nada, a gente pode criar o melhor arcabouço fiscal do planeta. Aliás, o teto de gastos era maravilhoso. E aí fala, bom, agora vamos cumprir. Aí de repente começa, não, mas aqui a licença para gastar aqui, mas o Congresso autorizou aqui, papapá. Aí daqui 4 anos a gente está falando qual vai ser o novo arcabouço fiscal e a gente fica correndo atrás do próprio rabo. É muito inchado, né? É muito gasto a todo momento, né? Ninguém fala em cortar gasto. Por exemplo, eu vou te dar um dado alarmante. Você sabe quanto o Brasil gasta com manutenção de benefícios para ex-presidentes da República? Chuta. Não tenho noção. 6 milhões de reais ano. Teu dinheiro, meu dinheiro, dinheiro da Débora, da audiência. 6 milhões por ano para manutenção de benefícios para ex-presidente da República. Por que ex-presidente precisa de motor? 2 motoristas? Para que você precisa de... Isso é coisa de novela, que o cara usa luvinha, e não existe mais isso. Você acha que o cara lá do Vale do Silício pega... Não, Angela Merkel já foi vista no supermercado empurrando carrinho, né? Isso, pegando o metrô, né? Enfim, o ex-premier. Algo durante... Meu pai morou, né, fora do país durante muito tempo, e na infância eu ia para os Estados Unidos, e algo que me chamava muita atenção em Nova York era altos executivos andando de metrô o tempo inteiro. Mas aqui tem esse estrelismo que faz com que a população também idolatre e não cobre o político. O Fábio Fares fala sempre isso. A gente tem que mudar a nossa forma de olhar. Eles trabalham pra gente. Isso. E não a gente, né? É o contrário. Então parece que tá lá na nobreza do século XVII, né? Não, motorismo, não sei o quê. Não tinha carro naquela época, evidentemente, mas toda aquela nobreza. Mas assim, aí o cafezinho e não sei... Então, é muito gasto desperdiçado, não precisa disso. Aí assessores, aí passagens de avião, aí hotel. Eu saio de uma empresa, não sei o quê, eu tenho que me virar. Todo mundo é assim. E aí, você gasta 6 milhões de reais por ano, né? Para manutenção. Aí tem lá os gastos, depois eu levanto aí de presidente a presidente. Então, mas é muito pouco perto do tamanho da máquina pública? Mas 6 milhões de reais, vamos pensar, seria um dinheiro suficiente para o desastre em São Sebastião. Não, e a gente tem que avaliar como é a nossa vida, né? Quando você está ali passando por um momento de aperto, o que você faz? Eu cancelo a assinatura aqui no consumo, eu mudo, né? Que nem eu falei, eu mudo ali, não vou fazer mais unha toda semana, vou fazer menos, vou comprar um produto de uma marca mais, né, barata, um pouco inferior, mas que vai me suprir a necessidade naquele momento. É tentar organizar ali teu equilíbrio. Mas há essa ideia de que, e em grande parte a classe política tem essa ideia, que tem dinheiro para tudo. Não, o dinheiro, ele é fruto do processo de produção. Quer dizer, o dinheiro só é uma forma da gente trocar bens, serviços e trabalho. O dinheiro só é isso. O dinheiro sem produção não vale nada. Quer dizer, se eu colocar muito dinheiro acima da produção, gera inflação. Então, o orçamento do governo, ele é limitado e eu tenho que fazer escolhas, né? Porque aí, quando você fala, mais dinheiro para essa área... não, mas tudo é importante. Eu falo, não me venha com isso tudo é importante, porque se tudo é importante, nada é importante. Porque você tem uma limitação no orçamento. Prioridades. Prioridades, eu tenho que estabelecer prioridades. Você não tem dinheiro para tudo. Eu adoraria um mundo que eu tenho dinheiro. Artista, você tem aí 1 milhão para você. São Sebastião que está aqui. Está aqui, educação. Esse mundo não existe, nunca vai existir, bolha, porque o mundo é cheio de limitações. Quem olha assim está numa bolha que precisa estourar essa bolha e cair na realidade. Isso é ponto. Bom, um comentário aqui no nosso chat. Político no Brasil é carreira de sucesso, né? Passado de pai para filho. Pois é. E muita gente entra na política no Brasil... mirando isso, Paula, como profissão, como meio de vida. Fala, não, eu tenho, sei lá, bastante seguidores, eu sou famoso, não sei o quê. Eu não, né? Tô dando exemplo hipotético, mas e eu vou pra política, né? Porque aqui, e aí eu vou viver da política, porque é uma série de mordomias, e não porque eu vou entrar na política porque eu quero tentar mudar o país, etc. Né? Então, é muito privilégio que dá para ser cortado.